Graça e paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe nesse domingo. Que Deus nos dê um domingo de muita paz, tá? Vamos cantar? Firme nas promessas de Jesus. Hino de número 154 do cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Irmã Cleusa, Deus abençoe. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Irmão Rogério Chambó, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, né, irmãos? Precisamos estar firmes nas suas promessas. Quero ler um texto com os irmãos, livro de Ruth, capítulo 1, verso número 21. Ruth, lá no Velho Testamento, capítulo 1, verso 21. Diz o texto, essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, irmãos. Livro de Ruth, leia ele hoje à tarde, você vai, ou agora de manhã, né? Você vai ser muito abençoado. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Irmão Josué, Deus abençoe, querido. Essa foi a declaração que Ruth faz, aliás, que Noemi faz, né? Quando ela volta para Belém. O que acontece? Ela era Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eles moravam em Belém, e aí então essa família decide mudar-se para um outro lugar, para as Campinas de Moabe, né? Terras de Moabe. Havia fome, Belém significa terra do pão. Irmã Maria Cristina Chacon, abençoada. Eles moravam em Belém. Belém significa terra do pão, terra do alimento. E aí então eles decidem então ir morar em outro lugar, por causa da fome que aconteceu ali na terra do pão. Às vezes nós saímos da terra do pão e vamos caçar algumas coisas também, né? E no que ela vai, tal, se estabelece, passado um tempo, a Bíblia diz que os filhos dela então se casaram neste lugar, né? Verso 4. Os filhos se casaram. Porém, o marido, Elimeleque, morreu. Então, quando ela sai da terra dela e vai para outra terra, ela perdeu seu marido, ficou viúva, Noemi. E passado um tempo, então, seus filhos se casaram.
os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali por cerca de 10 anos. Verso 5. Morreu também ambos os filhos, Quilom e Malom. E ela então ficou desamparada dos seus filhos com as suas noras. Naquela época, a situação de uma mulher viúva era bem complicado, porque ela tinha que ser acolhida pelo irmão do seu esposo. Então a lei dizia isso. Quando uma mulher morria, o irmão deveria assumir aquela mulher para dar-lhe descendência, para que ela não ficasse sozinha. Mas ela perde o marido e perde os 2 filhos e fica então com as suas 2 noras. Então ela conversa com as noras e diz o seguinte: olha, voltem para a terra de vocês, não dá mais, eu não tenho condição de me casar de novo e gerar filhos para eles crescerem para casar com vocês, não tem como. Então vão cada um para a sua casa, tal, e sejam felizes. Uma delas voltou, Orfa voltou, porém Noemi disse: olha, onde você dormir, eu vou dormir. Diz assim: não me intes para que te deixe, verso 16, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que você fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer ali e vou ser sepultado. Então ela disse assim: eu não vou te deixar. Ruth falou: não vou te deixar. Então elas retornam para Belém. E quando elas retornam, as pessoas então ficaram: olha, voltou aí umas viúvas, tal. E começou aquele comentário na cidade. E aí ela vai falar o seguinte: olha, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus me afligiu. Deus acabou comigo. Olha só. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Na verdade, não era real isso. Ela saiu com dificuldades dali também. Eles foram buscar um lugar novo porque eles estavam em dificuldades. E aí então ela fala: o Senhor Todo-Poderoso me atingiu. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós temos essas perguntas no nosso coração. Por que é que Deus permitiu isso comigo? Por que é que Deus fez isso comigo? Por que é que Deus não me protegeu? Por que é que Deus deixou eu tomar essa decisão? Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos entender é que Deus não fez robôs. Quem faz robô bastante são os japoneses. Deus fez pessoas que pensam. Deus fez a terra. Eu morei no Mato Grosso do Sul, né? E algumas vezes eu fui pregar no Mato Grosso. Preguei em Rondônia também. Irmã Goda, irmão Evaldo, que bênção, querido. E às vezes nós achamos de que tudo quanto existe é somente aquilo que nós vivemos. Irmã Sandra Medina, Deus abençoe. Às vezes nós achamos de que o universo se resume ao nosso apartamento. Às vezes nós achamos de que o universo é a nossa igreja. Aquela igrejinha lá no campo. Às vezes nós achamos de que não existe mais ninguém fora, não existe mais nenhuma outra possibilidade. Isso não é real, irmãos. Porque eu saí daqui, viajava a noite inteira, o dia inteiro, a noite inteira, o dia inteiro, e não chegava no final do Brasil. Eu viajei para o Chile, demorou 2 horas. Viajei para Rondônia, demorou 4. Deus nos deu um país muito grande, muito grande. E às vezes nós achamos de que a vida é só aquilo que está na nossa mão. E não é verdade isso. E às vezes nós achamos de que as coisas difíceis é só contra a gente. Não é, meus irmãos. Dificuldades tem tanto em Belém como tem nas Campinas de Moabe também. Dificuldades vai ter em todos os lugares. Assim como vitórias também vai ter em todos os lugares. Mas às vezes a nossa tendência é culpar Deus. Às vezes até mesmo pelas nossas escolhas. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez? Deus te deu a oportunidade de você decidir. Deus estava com você e está conosco, e estará conosco, tanto em Belém quanto nas Campinas de Moabe. Deus é Deus de todos os lugares, tanto de lá quanto daqui. Irmão Emerson Almeida, Deus abençoe. Então, assim, Deus está sempre conosco, mas às vezes na nossa própria estutícia, a gente acha de que Deus nos abandonou, nos feriu, nos massacrou. E isso não é real, irmãos. Deus está sempre conosco. E algumas coisas que acontecem
nesse texto você vai ver depois de que tudo vai se encaixar. Então, quando ela volta, ela fala: Deus, o Senhor tem me dado, o Senhor me afligiu, o Senhor me feriu, tal, 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 né? O Senhor me deixou. Eu saí rica, voltei pobre. Irmão Júnior Sorrilha, querido, Deus abençoe. Aí no verso 22 do primeiro capítulo, diz assim, ó: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita. Olha que coisa maravilhosa. Quando elas voltam, voltam exatamente no momento da fartura. Voltaram exatamente no momento da colheita. Então ela não tinha percebido isso. Ela só estava dizendo: Deus me afligiu, eu perdi meu marido. Perdeu mesmo, perdeu meus filhos, perdeu mesmo. Mas ela voltou no tempo da colheita. E quando a gente vai ler essa história vai se desenvolver de uma forma tão incrível, irmãos. As peças vão se encaixar. Ruth vai encontrar Boaz, ele vai se interessar por ela, ele vai iniciar um relacionamento com ela, ele vai se casar, vai cuidar dela, vai cuidar delas. E no final do capítulo, capítulo número 4, ela vai ter um filho, né? Ruth vai ter um filho, e está lá, verso 4, verso 3. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje te dar um neto para que seja seu resgatador. Ele será restaurador da vida e consolador na sua velhice. Aí ela vai cuidar dele, tal, tal, tal. E o nome do filho era Obed. Quem era Obed? O pai de Jessé. Quem era Jessé? O pai de Davi. Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. Quem era Davi? Aquele que até os mendigos dizia: Jesus, filho de Davi. Então, Ruth vai entrar, né, na genealogia de Jesus, na descendência. Então, o que acontece aqui, ó? Enquanto nós estamos olhando aqui para a nossa angústia, tal, não sei o quê, Deus já está preparando um Davi lá na frente. Quando você está pensando só na sua tristeza aqui, ó, Deus está preparando um caminho lá na frente, porque Deus, ele é Deus da plenitude, entendeu? Deus é Deus de tudo. Então, algumas lutas que passaram na minha vida, irmã Maria Eva, querida, Deus abençoe, irmã Eva. Enquanto você pensa de que Deus está com a história só aqui nos anos que você tem de vida, Deus está com a eternidade inteira na mão. Enquanto Noemi falava: Deus acabou comigo, Deus já estava preparando a descendência de Davi lá na frente. Ou seja, nos dias de Davi, nos dias de Noemi, Deus já preparava Davi. Nos meus dias, Deus já está preparando algumas coisas lá na frente. Nos meus dias, Deus já está preparando algo muito singular, muito, muito especial lá na frente. Eu tenho certeza. As suas tribulações hoje podem ser a geração de um grande propósito de Deus lá na frente, que você não sabe ainda. As minhas tribulações hoje, elas podem representar muitas coisas que vão acontecer lá na frente. Que Deus te abençoe nessa manhã. E que você saiba de que Deus tem a história na sua mão. E que algumas tribulações, assim como algumas dores de parto, sua hoje, vão servir para gerar muita coisa lá na frente. Lá na frente, pode ter certeza. Pode acreditar nisso. Meus irmãos, quantas batalhas eu passei, quantas lutas meu pai passou. Irmã Goda, bom dia, meu amado, abençoado seja a sua vida ao trazer essa palavra. Amém, minha irmã querida, amém, meus irmãos. Quantas coisas meu pai passou lá no Nordeste, quando ele veio sozinho para cá lutar no interior de São Paulo, tal. Pois é, mas ele gerou uma família. E quantas coisas não aconteceram na minha vida, e quantas coisas não acontecerão na minha vida daqui para frente, nos meus filhos e nos meus netos. Muitas coisas vão acontecer. Só não perca de vista isso, de que os dias de tribulação de Noemi já estão gerando
o nascimento de um Davi. Pode ter certeza. Estão gerando novas coisas lá na frente. Deus tem a história na mão. Não desista dela. Não fique culpando Deus de alguma situação que você está passando hoje. Porque Deus pode estar gerando muita coisa lá na frente. Tá bom? Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, Deus de toda a glória, Deus de toda a história. Eu quero te agradecer pelos dias difíceis que eu passei. Em tantas situações, Senhor. Mas eu sei que ali o Senhor gerava um novo tempo, um novo momento. Deus amado, abençoa os meus irmãos e que nunca nós venhamos a defraudar, culpar o Senhor, falar de coisas que não são reais, porque o Senhor tem toda a história nas suas mãos. Obrigado porque o Senhor é o Senhor da história. O Senhor é o Deus de toda a história. Pai, abençoa as nossas vidas e cuida da nossa história. Não somente da nossa casa, não somente dos nossos dias de hoje, mas da nossa história, da nossa posteridade. Nós entregamos a nossa história nas suas mãos, porque nós queremos concluir a nossa história na tua presença, na eternidade. Muito obrigado por essa manhã, obrigado por esses irmãos. Cuida da história deles, obrigado pela história deles, porque eu sei que na dificuldade, nos campos de Moabe, o Senhor já está gerando Davi. Abençoa a vida deles no nome de Jesus. Amém e amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, Pastor Tiago. Graças pelo sofro azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite e a estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, irmã Luciana abençoada, e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em de dar. Deus te abençoe nesse dia, dê graças ao Senhor e saiba de uma coisa, que as tribulações deste momento não são para comparar com todas as glórias que haverão de vir. Não estabeleça a sua vida apenas em Moabe. Deus tem um Davi para gerar na sua vida. Deus abençoe, no nome de Jesus, a sua vida. Meus irmãos, queridos, irmã Cleusa está escrevendo, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Tenha um domingo de muita paz. Fique com Jesus.